Muito bom dia, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. A mensagem que hoje vamos compartilhar tem como título Enchei-vos do Espírito. Está baseado no livro de Efésios, capítulo 5, 18, que diz exatamente assim: Enchei-vos do Espírito. Que grande bênção. Vamos orar, Paizinho, querido Deus de Israel. Abençoa-nos nessa hora, muito precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Queridos, houve um jovem que era chamado pelo nome de Príncipe Cabu. Ele era das selvas africanas e ele conheceu uma missionária que estava lá pregando o evangelho na aldeia, onde ele se converteu totalmente, se entregou mesmo ao Senhor Jesus, foi cheio da graça e do poder de Deus, e o tempo todo ele queria saber a respeito do Espírito Santo que a missionária lhe havia falado. E ela disse para ele: olha, se você quiser saber tudo a respeito, você precisa conhecer o Senhor Merri, e ele está em Nova York, e ele te fará saber tudo que o seu coração deseja. Então ele disse: eu vou lá. Resumindo, amados, ele conseguiu um navio mercante e foi como um serviçal, e ele chegou a Nova York. Ele não tinha um centavo no bolso, mas ele se informou e ele encontrou a sede da missão metodista, onde o bispo era esse senhor Merri. E ele chegou lá e o encontrou, sabe? E ele foi acolhido, e logo ele começou a expressar a palavra de Deus aos jovens que estavam reunidos em oração, e foi um grande mover de Deus ali. Um dia, o senhor Merri o colocou numa carruagem junto com um outro pregador que estava lá, e foram passear na avenida principal em Nova York. E ele começou a lhe mostrar os grandes arranha-céus, a biblioteca estadual, o Central Park. Então aquele jovem, que era conhecido também por Samuel Morris, né, falou assim para ele: senhor, pode parar a carruagem um pouquinho aqui? E ele parou, e ele disse assim: olha, senhores, eu vim do outro lado do mundo para ouvir falar sobre o Espírito Santo. É tudo que meu coração deseja. Podemos nos ajoelhar aqui e fazer uma oração? E eles então se ajoelharam. E aquele jovem orou ao Senhor e disse: querido Deus, em nome de Jesus, tu sabes, ó Deus, o quanto eu desejo o teu Espírito. Por favor, que esses homens, tudo que eles falem, pensem e desejam, estejam diretamente relacionados, ligados ao teu Espírito. Em nome de Jesus. Rapaz, quando ele terminou essa oração, aqueles homens estavam tremendo. Eles disseram assim depois: nunca sentimos tanto a presença e o poder de Deus como sentimos ali, ajoelhados dentro daquela carruagem. Amado, Samuel Morris foi um testemunho vivo da presença e do poder do Espírito Santo de Deus. Que os nossos corações almejem tão grandiosa bênção e que possamos buscar a todo tempo e a fora de tempo. Que Deus te abençoe, querido irmão. Medita nessas palavras. Compartilha com irmãos e amigos. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre ti. Em nome de Jesus. Amém.